Ciro, o Grande, é uma das figuras mais fascinantes e transformadoras da história antiga. Sua jornada começa de maneira modesta, como um simples pastor nas vastas planícies da Pérsia. No entanto, através de coragem, inteligência estratégica e uma visão inabalável, ele ascende a uma posição única, a de fundador do maior império que o mundo já conheceu. Ciro não só conquistou terras, mas também deixou um legado de governança que perdurou por séculos, influenciando tanto o Oriente quanto o Ocidente. Em sua trajetória, ele não só expandiu seu império com força, mas também estabeleceu uma cultura de tolerância e respeito pelas diversidades dos povos que conquistou, algo inovador para sua época. Prepare-se para embarcar nessa jornada histórica que vai desde suas humildes origens até seu impacto duradouro no mundo. E claro, se você gostar do que vai ver, curta e se inscreva para mais conteúdos sobre os maiores nomes da história. Vamos começar. Ciro nasceu por volta de 600 em um cenário muito diferente do vasto império que ele viria a fundar. Sua origem foi humilde, marcada pela cultura nômade dos persas que habitavam as planícies iranianas. Filho de Cambises I, um governante persa de um pequeno território, e de Mandane, filha do rei Astíages dos Medos, Ciro tinha uma linhagem que, embora importante, não o colocava diretamente na linha de frente do poder. No entanto, as circunstâncias de sua infância, a herança de seu povo e os desafios que enfrentaria logo de início moldaram seu caráter e suas ambições de forma única. A Pérsia, na época de seu nascimento, era uma região com uma forte tradição nômade. Os persas eram um povo dedicado à criação de gado, ao movimento constante das suas tribos pelas vastas terras iranianas, longe dos centros urbanos e da política formal das grandes civilizações da Mesopotâmia. Essa experiência de vida, longe dos luxos da corte e das intrigas políticas, foi determinante na formação de Ciro. Desde cedo, ele aprendeu a ser resiliente, independente e a entender a importância da força de vontade e da diplomacia nas relações entre os diferentes povos da região. Embora sua juventude tenha sido marcada por dificuldades, a linhagem de Ciro o conectava diretamente aos grandes movimentos de poder da época. Sua mãe Mandane era filha de Astíages, o rei dos Medos, e de acordo com as tradições da época, ele era herdeiro potencial de uma grande parte do território persa e meda, Minomis. Entanto, Astíages, ao saber da profecia de que seu neto seria responsável por sua queda, decidiu agir de maneira drástica. Para evitar que Ciro crescesse e tomasse o poder, ele ordenou que o menino fosse assassinado. Mas o destino, como frequentemente ocorre nas grandes histórias da história, tinha outros planos. O servo encarregado de matar o jovem Ciro, tocado por sua inocência, poupou sua vida e, em vez disso, o entregou a um pastor que o criou nas terras afastadas. Ciro cresceu, longe da corte de Astíages, sem saber de sua verdadeira origem. Essa infância, livre de luxo, mas marcada pela dureza das dificuldades diárias, foi crucial para o desenvolvimento de suas habilidades de liderança. Ele aprendeu a ver o mundo de forma pragmática, compreendendo tanto as fraquezas quanto as forças dos outros ao seu redor. Ao crescer, Ciro começou a se destacar como uma figura imponente e admirada entre os outros jovens da região, com um senso inato de justiça e coragem. Quando Ciro completou a maioridade, ele foi finalmente levado de volta à corte de Astíages, onde sua verdadeira identidade foi revelada. Ao ser apresentado como o herdeiro legítimo do trono, Ciro não só teve que lidar com a animosidade do avô, mas também com a desconfiança dos Medos, que viam com receio a ascensão de um jovem persa. Mas o jovem Ciro, com a educação de sua infância, compreendia a importância das alianças estratégicas e da paciência. Nesse contexto, Ciro começou a formar as suas primeiras alianças importantes. A mais significativa foi com a classe militar dos persas, um povo ferozmente leal que admirava a coragem e a visão do jovem líder. Além disso, Ciro estabeleceu contatos com outros povos vizinhos, reconhecendo a importância de se cercar de apoio estratégico. O jovem persa, com uma visão incomum para sua idade, sabia que para conquistar o poder e manter a paz era necessário mais do que apenas força militar. Ele precisava da confiança de seu povo
e do respeito dos poderosos do Oriente. Os primeiros anos de Ciro também foram marcados por sua habilidade diplomática. Ao contrário dos reis tirânicos da época, que governavam com o punho de ferro, Ciro entendia que um líder não deveria apenas conquistar territórios, mas também conquistar corações e mentes. Sua habilidade em unir diferentes tribos, povos e culturas foi um dos maiores trunfos que ele utilizaria em sua ascensão ao poder. Seu carisma, coragem e a natural liderança conquistaram rapidamente aqueles ao seu redor. Ciro não era apenas um estrategista militar em potencial, mas também um líder que conseguia inspirar lealdade e respeito. Ele não governava com opressão, mas com uma visão ampla e de respeito às culturas que estavam sob sua autoridade. Com o tempo, ele foi ganhando popularidade entre os persas, que viam nele não apenas um líder, mas uma figura messiânica, destinada a unificar as tribos persas e medas sob um só domínio. Foi nesse cenário que a figura de Ciro começou a brilhar. Ele não mais era o filho de Cambises I, o príncipe persa, mas o futuro líder de um império que, a partir de suas mãos, tomaria forma e se expandiria de maneira impressionante. O jovem Ciro, agora com mais experiência, compreensão e um exército leal, estava pronto para desafiar seu avô, Astíages, e mudar o destino do mundo antigo. A jornada de Ciro não foi fácil. Desde o início de sua vida, ele enfrentou obstáculos e perigos. Porém, sua capacidade de transformar desafios em oportunidades, sua habilidade de compreender as complexidades das relações humanas e sua visão estratégica o tornaram um líder notável. A fundação do Império Persa estava apenas começando, e Ciro, com sua combinação única de talento militar e político, estava se preparando para fazer história. Quando Ciro finalmente desafiou Astíages, ele fez isso não apenas como um líder militar, mas como alguém que entendia o valor das alianças e da diplomacia. Essa combinação de força militar e inteligência estratégica seria a base de sua grandeza futura, e ele logo demonstraria ao mundo que seria um governante como nenhum outro. Sua ascensão ao poder seria um marco na história, e o Império Persa, com seu império vasto e poderoso, começaria a tomar forma nas mãos de um líder que, no início de sua vida, nunca havia imaginado o impacto que teria no futuro. Com isso, os primeiros passos de Ciro em direção à liderança estavam dados. Ele já havia superado os desafios iniciais, formado alianças vitais e começava a ser reconhecido como um líder de seu povo. O cenário estava montado para a grande revolução política e militar que definiria o destino da Pérsia e da Ásia Antiga. A ascensão de Ciro como líder militar emergente não foi apenas o resultado de suas habilidades de combate, mas também da maneira única com que soube explorar as fraquezas de seus inimigos e a construir uma reputação de liderança eficaz e justa. Com sua ligação direta com a corte Medo e a promessa de um futuro império, Ciro não apenas se viu diante de desafios militares, mas também teve que equilibrar a diplomacia com a força bruta, o que o tornaria uma figura central na política do Oriente Próximo. Seu grande desafio seria conquistar e consolidar o poder sobre os medos, os persas e as tribos iranianas que compunham a complexa tapeçaria étnica da região. Ciro sabia que a chave para o sucesso em sua jornada para o poder seria não apenas derrotar os inimigos mais fortes, mas também entender o espírito de seu povo e das tribos vizinhas. Embora fosse, em parte, o herdeiro legítimo de Astíages, seu avô, ele não possuía uma posição consolidada e precisa conquistar a confiança dos persas, das outras tribos iranianas e até mesmo de alguns povos do Império Medo. Não bastava ser apenas um líder de guerra, ele precisava ser reconhecido como um estrategista capaz de criar alianças duradouras e, mais importante, como alguém digno da confiança de seu povo. A primeira grande vitória de Ciro aconteceu quando ele se rebelou contra o Império Medo, governado por seu avô Astíages, que, apesar de ser um monarca poderoso, com um vasto domínio territorial, enfrentava crises internas e tensões com os diferentes povos sob seu comando. Astíages, sendo um monarca tradicional, governava com mão de ferro e não demonstrava muitas preocupações com as necessidades ou os desejos das tribos persas. Esse distanciamento
aliado a uma crescente insatisfação entre os povos sob sua dominação, abriu uma janela de oportunidade para Ciro. Ao contrário de muitos governantes da época, que preferiam resolver os conflitos com violência direta e desmedida, Ciro adotou uma abordagem mais calculista e estratégica. Ele começou sua campanha de maneira gradual, recrutando soldados das tribos persas, oferecendo-lhes um sentido de dignidade e um lugar de destaque no futuro império. As primeiras batalhas foram pequenas, mas emblemáticas, com Ciro utilizando táticas de guerrilha e de movimentação rápida para desestabilizar o Império Medo. A principal estratégia de Ciro foi fazer com que os medos subestimassem a força da nova ameaça e se dispersassem em tentativas frustradas de esmagar a rebelião persa. Mas foi na batalha decisiva contra o exército de Astíages que Ciro se consolidou como uma liderança militar respeitada e temida. Após uma série de emboscadas e manobras táticas inteligentes, Ciro finalmente derrotou o exército medo e capturou seu avô Astíages, que foi forçado a abdicar do trono. A vitória sobre o Império Medo foi um marco fundamental na ascensão de Ciro. Ele não só se livrou da figura de seu avô, mas também conquistou a confiança de várias tribos iranianas, que viam nele um líder forte, capaz de trazer estabilidade e prosperidade para a região. Após essa vitória, Ciro não se limitou a tomar o trono, mas passou a se apresentar como um líder que respeitava as culturas e tradições locais, algo que agradou às diversas populações sob seu domínio. Esse respeito pelas culturas dos povos conquistados foi uma das características que ajudou Ciro a expandir sua influência. Em vez de impor sua própria língua e costumes aos povos subjugados, ele adotou uma política de aceitação, permitindo que as diversas culturas da região florescessem dentro dos limites do Império Persa. Essa abordagem permitiu a Ciro não apenas consolidar seu poder, mas também criar uma base sólida para um império unificado e diverso, com uma população fiel e adaptada à nova ordem. O impacto de Ciro na região foi profundo. Ele conseguiu, por meio de suas vitórias militares e de sua capacidade de formar alianças, unificar uma grande parte do que hoje seria o Irã moderno. Mas Ciro tinha um objetivo mais amplo do que apenas unificar os iranianos sob um único império. Ele vislumbrava uma grande potência regional, um império que se estenderia para além das fronteiras do Irã e que seria capaz de desafiar os grandes impérios da época, como a Assíria, a Babilônia e o Egito. Sua visão era de um império que não se limitasse às fronteiras tradicionais dos povos iranianos. Para ele, a unidade de todos os povos sob uma única bandeira não significava apenas a imposição da autoridade persa, mas a criação de um sistema de governança que respeitasse a diversidade. A chave para o império, segundo sua visão, não era a homogeneização, mas a integração dos diferentes povos e culturas sob uma única governança forte e eficiente. Porém, para alcançar esse objetivo, Ciro sabia que precisaria expandir seu domínio para além das fronteiras da Pérsia. Ele vislumbrava o Império Medo como o primeiro passo, mas sabia que os maiores desafios estavam por vir. As potências regionais como a Lídia e a Babilônia seriam obstáculos significativos para seus planos. Mas, ao contrário de outros governantes, Ciro não se deixou intimidar. Ele estava decidido a expandir suas fronteiras e a construir um império que rivalizaria com qualquer outro da antiguidade. A rivalidade com o Império Medo, embora tenha sido resolvida com a derrota de Astíages, foi apenas o começo de uma série de conflitos que definiriam o futuro de Ciro e de seu império. Mas ao longo dessa jornada, Ciro continuaria a moldar sua visão de um império unificado, não apenas por meio da força militar, mas pela habilidade diplomática e pela criação de alianças estratégicas com outros povos. Ele sabia que o maior desafio não era apenas derrotar seus inimigos, mas conseguir manter a paz e a estabilidade em um império que era vasto e diversificado. Com a vitória sobre os medos e o fortalecimento de sua base de poder, Ciro estava pronto para lançar os próximos passos em sua jornada. Ele não era apenas um líder militar, mas um homem com uma visão clara de como o futuro deveria ser, um futuro em que os povos, ao invés de serem destruídos, fossem unificados sob uma liderança forte e respeitosa. Ciro não seria apenas o líder de uma nação,
mas o criador de um império que atravessaria os séculos e cujas influências se fariam sentir por milênios. A ascensão de Ciro ao poder é, sem dúvida, uma das histórias mais notáveis da história antiga, não apenas pela habilidade militar que demonstrou, mas também pela sua capacidade de orquestrar uma série de alianças e usar de astúcia política para alcançar seus objetivos. O grande marco inicial de sua carreira foi a revolta contra Astiages, o rei dos Medos. Esse momento não apenas solidificou sua posição como líder, mas também alterou drasticamente o equilíbrio de poder no Oriente Próximo, estabelecendo Ciro como uma das figuras mais influentes de sua época. Astiages, embora um rei poderoso, governava com um estilo autoritário e impopular, o que levou a um crescente descontentamento entre os povos sob seu domínio. Sua abordagem tirânica e sua crença de que deveria governar com um punho de ferro levaram a um distanciamento das diversas tribos e grupos que compunham o Império Medo, especialmente das tribos persas. Ciro, com sua origem persa, cresceu em meio a esse contexto de opressão, mas sempre manteve uma visão mais flexível e aberta sobre como governar. O maior obstáculo para Ciro, quando decidiu que iria desafiar seu avô, Astíages, não era apenas a força militar do Império Medo, mas a estrutura política e social consolidada que Astíages havia criado ao longo dos anos. O Reino Medo era um império expansivo que se estendia pela região que hoje é o Irã e partes da Ásia Central. Ao contrário da Pérsia, que estava em processo de formação, os Medos eram uma nação estabelecida e poderosa, com um exército forte e um sistema de governança centralizado. No entanto, os Medos estavam se tornando progressivamente mais impopulares entre as tribos subjugadas, incluindo os próprios persas, que se viam oprimidos por um governo estrangeiro. Ciro sabia que para derrubar Astíages, ele precisaria mais do que uma força militar superior. Ele precisava de uma estratégia inteligente, um movimento que dividisse os Medos e os enfraquecesse de dentro. Ao invés de um confronto direto e precipitado, Ciro adotou uma estratégia mais gradual e inteligente, recrutando aliados entre as tribos medas e persas que estavam insatisfeitas com o governo centralizado. A principal aliança que Ciro formou foi com os próprios persas, que viam nele um líder capaz de restaurar a dignidade de seu povo. No entanto, Ciro também se aproximou de outras tribos que estavam sob o domínio medo, e ao fazer isso, começou a unir uma coalizão de forças dispostas a se rebelar contra o regime de Astíages. A primeira grande batalha foi travada não com um grande exército de frente, mas com uma série de manobras e emboscadas. Ciro, conhecido por sua astúcia estratégica, começou a utilizar sua força de maneira inteligente, realizando ataques rápidos e pequenos que enfraqueceram os Medos ao longo do tempo. Ao invés de tentar lutar contra o Império Medo com um exército superior, Ciro usou táticas de desgaste, atacando pequenas guarnições e minando a confiança do exército de Astíages. Esse movimento não apenas enfraqueceu o exército inimigo, mas também começou a criar divisões internas, com muitos soldados medos se questionando sobre a legitimidade da guerra contra os persas. Ao mesmo tempo, Ciro também fazia uma campanha política habilidosa, conquistando as elites locais e prometendo-lhes uma maior autonomia sob seu governo. Ele ofereceu aos povos que habitavam o Império Medo, em especial aos persas, a promessa de uma maior liberdade e de um governo que respeitasse suas tradições e culturas. Ao contrário de Astíages, que governava com um estilo autoritário, Ciro se posicionava como um líder que queria a união e a paz entre os diversos povos da região. Ele não apenas prometia igualdade, mas também apresentava uma visão de futuro onde os povos conquistados seriam respeitados, o que contrastava com o estilo de governança centralizada e repressiva de Astíages. A culminação dessa estratégia ocorreu na batalha decisiva entre os exércitos persas e medos. Astíages, confiando no poderio militar de seu exército, subestimou a crescente força de Ciro. Ele não percebeu que, além das forças militares de Ciro, havia um número considerável de deserções dentro de seu próprio exército, com muitos soldados medos, desiludidos com seu rei, se juntando às fileiras de Ciro. Quando os dois exércitos se encontraram em campo, a moral dos medos estava em declínio,
enquanto os persas estavam altamente motivados e organizados. Ciro, utilizando sua habilidade estratégica, não apenas derrotou o exército medo, mas também conseguiu capturar Astíages, forçando-o à rendição. A vitória de Ciro foi decisiva não apenas pela derrota militar de Astíages, mas pelo que ela representava: o fim do Império Medo e o nascimento de uma nova potência. Ciro não apenas conquistou a Média, mas também consolidou a lealdade de diversas tribos iranianas, que viam nele o líder que iria restaurar o orgulho e a dignidade de seu povo. Sua vitória transformou-o de um líder local persa em uma figura de grande importância política no Oriente Próximo. A tomada de Babilônia e o crescimento do Império Persa são, sem dúvida, marcos importantes na história do Oriente, mas a conquista da Média e a vitória sobre Astíages representam a base que permitiu a Ciro construir seu império. Foi ali que ele formou as primeiras alianças decisivas, onde solidificou sua reputação como líder militar e diplomático, e finalmente começou a moldar sua visão de um império unificado. Com a derrota dos Medos, o cenário no Oriente Próximo mudou radicalmente. Ciro não só ganhou uma vasta extensão de território, mas também alterou o equilíbrio de poder na região. O Império Persa, agora consolidado sob sua liderança, estava pronto para expandir ainda mais, e Ciro estava determinado a continuar sua missão de unificar os povos sob um único estandarte, seja pela força militar, seja pela diplomacia. Essa vitória marcou o início da ascensão de Ciro, não apenas como líder militar, mas como o arquétipo de governante que entendia as complexidades da política e da guerra e que sabia como tirar proveito das fraquezas de seus inimigos para alcançar um objetivo maior. A mudança no equilíbrio de poder no Oriente Próximo estava apenas começando, e Ciro o Grande estava pronto para continuar sua jornada, conquistando mais territórios e forjando alianças que garantiriam a continuidade e a estabilidade do império que ele estava prestes a construir. A vitória decisiva de Ciro sobre Astíages e a conquista da Média representaram mais do que uma simples vitória militar. Marcaram a ascensão de Ciro como o líder de uma nova potência no Oriente Próximo. A derrota dos Medos não apenas consolidou sua posição entre os povos iranianos, mas também estabeleceu as bases para o surgimento do Império Persa, uma potência que, ao longo das décadas seguintes, se expandiria de maneira impressionante e mudaria para sempre o curso da história. Agora, com o domínio sobre a Média e a lealdade crescente de várias tribos iranianas, Ciro estava pronto para dar os primeiros passos em direção à unificação de um vasto império que se estenderia por continentes e alcançaria proporções jamais vistas até aquele momento. Após a vitória sobre Astíages, Ciro consolidou sua posição, unificando uma grande parte do que hoje conhecemos como Irã. A conquista da Média não só lhe deu território, mas também um grupo diversificado de povos, tribos e culturas, cada um com suas próprias tradições e línguas. O desafio agora era integrar esses diferentes povos sob um único governo, criando um império coeso que, ao mesmo tempo, respeitasse suas diferenças. Ciro sabia que não poderia governar com base na imposição ou na força bruta, como faziam outros conquistadores de sua época. Sua abordagem, que já havia mostrado sua eficácia durante a revolta contra Astíages, seria de integrar as diversas culturas e povos sob uma administração mais inclusiva e respeitosa. Esse primeiro teste de habilidade administrativa aconteceu de forma prática. Ciro, ao invés de impor uma cultura dominante sobre os povos recém-conquistados, permitiu que as tradições e estruturas locais fossem mantidas desde que não entrassem em conflito com a autoridade central persa. Essa flexibilidade era um reflexo direto da forma como ele via o poder. Para Ciro, um império forte não se baseava apenas na força militar, mas na habilidade de governar de maneira inteligente e diplomática. Ele começou a construir uma administração centralizada, mas descentralizada em suas práticas, permitindo que governadores locais, os sátrapas, tivessem certo grau de autonomia para lidar com as questões internas de seus territórios, sempre sob a supervisão da autoridade imperial. Ciro também soube adaptar suas políticas para garantir que as tribos e povos sob seu domínio
se sentissem parte de algo maior. Uma das suas estratégias mais eficazes foi a promoção de uma política de tolerância religiosa e cultural. Ao contrário de outros impérios que tentavam forçar seus próprios deuses e rituais sobre os povos conquistados, Ciro permitiu que os diferentes grupos seguissem suas próprias crenças e práticas religiosas, desde que respeitassem a ordem pública e a autoridade do império. Esse respeito pelas culturas locais não só assegurou a lealdade dos povos conquistados, mas também estabeleceu uma base sólida para a estabilidade do império, o que seria vital para a expansão futura. Com a Média sob seu controle, Ciro virou seus olhos para o oeste. O Império Lídio, governado por Croesus, era uma das maiores potências da região e representava o principal obstáculo para a ambição de Ciro. Croesus, um monarca conhecido por sua riqueza e poder militar, acreditava que estava em uma posição sólida o suficiente para desafiar qualquer um que ousasse invadir seus domínios. Para ele, a Pérsia, recém-formada e ainda sem experiência em confrontos com grandes potências, não representava uma ameaça imediata. Porém, subestimou Ciro, que, com sua visão estratégica, sabia que a conquista da Lídia seria essencial para garantir a estabilidade e o controle das rotas comerciais que atravessavam a Ásia Menor. A campanha contra os lídios foi uma demonstração impressionante da habilidade militar e da sagacidade de Ciro. Ele usou de astúcia e paciência para enfraquecer o reino lídio, sem se precipitar em um confronto direto. A famosa Batalha de Ptéria, travada em 547 a.C., foi um ponto de virada. Embora a batalha tenha sido bastante equilibrada e com pesadas perdas de ambos os lados, Ciro conseguiu se reerguer rapidamente, utilizando táticas de guerrilha e cercos até finalmente derrotar Croesus. Quando a cidade de Sardes, a capital lídia, foi tomada, Ciro não apenas garantiu a vitória, mas também fez questão de tratar os prisioneiros com respeito, poupando Croesus e permitindo-lhe conservar sua dignidade. Essa atitude foi um reflexo da política de Ciro de governar com sabedoria e benevolência, mesmo em tempos de guerra. Após a queda do Império Lídio, Ciro começou a expandir ainda mais o território persa. Ele agora controlava uma vasta área que se estendia pela Ásia Menor, abrangendo partes da Turquia moderna, além de manter o domínio sobre as regiões da Média e da Pérsia. O Império Persa estava tomando forma, mas Ciro não pararia por aí. A próxima grande ameaça no horizonte era a Babilônia, que, embora ainda fosse uma potência significativa, estava enfraquecida pelas tensões internas e pela guerra contra o Império Assírio. Antes de avançar para o oeste novamente, Ciro voltou seus olhos para o leste, expandindo sua autoridade sobre a região do Irã Central e partes da Ásia Central. Esse movimento foi fundamental para garantir o controle das rotas comerciais e das fontes de riqueza, como as minas de ouro e prata, que seriam vitais para a manutenção de seu império crescente. A conquista de terras ao redor do Irã também lhe proporcionou acesso a novas tribos e grupos étnicos, todos os quais foram integrados ao império de maneira gradual, mas eficaz, sob as políticas de tolerância de Ciro. A principal característica do Império Persa, desde seus primeiros dias sob Ciro, era sua administração centrada no respeito pelas diferenças culturais, mas que ao mesmo tempo promovia uma unidade política robusta. A forma como ele unificou povos tão diversos sob uma mesma bandeira e ao mesmo tempo respeitou suas tradições e sistemas políticos locais foi um dos principais fatores que garantiram a longevidade do Império Persa. Ciro entendeu que um império não era apenas uma entidade territorial, mas uma rede de povos e culturas que precisavam ser integrados de maneira eficiente e justa. O impacto da vitória sobre os medos e o início da expansão territorial de Ciro moldaram o destino do Oriente Próximo para os séculos seguintes. O Império Persa, agora com uma base sólida de poder, continuaria a crescer sob a liderança de Ciro e de seus sucessores. Ele se tornaria o maior império da antiguidade, superando em extensão e influência até os grandes impérios que se seguiam. No entanto, a base para esse sucesso estava sendo estabelecida na maneira como Ciro lidava com as questões internas do império, integrando diferentes povos de forma pacífica e estratégica. O surgimento do Império Persa,
que se tornaria uma das maiores potências da história antiga, foi um reflexo da genialidade de Ciro como líder militar e governante. Seu império, construído com base em táticas militares inteligentes e uma administração respeitosa das culturas conquistadas, seria um modelo de governança para os impérios que surgiriam nos séculos seguintes. Ciro, o Grande, não foi apenas um conquistador. Ele foi um visionário que sabia que um império bem-sucedido não se baseia apenas na força militar, mas na habilidade de unir e governar povos diversos sob uma bandeira comum. Após consolidar o poder sobre os medos e expandir seu domínio sobre as terras iranianas, Ciro sabia que a próxima fase de sua ambiciosa campanha de unificação deveria ser voltada para o oeste. A região da Ásia Menor, onde se encontrava o poderoso Império Lídio, representava uma das maiores ameaças ao seu recém-formado império. Governado pelo rei Croesus, conhecido por sua imensa riqueza e poder militar, o Império Lídio era considerado, na época, uma das potências mais temidas do Oriente. Croesus, com seu famoso tesouro, estava no auge do seu poder e acreditava firmemente que poderia desafiar qualquer inimigo que se atrevesse a cruzar suas fronteiras. No entanto, ele subestimaria a astúcia e a habilidade diplomática de Ciro, o Grande, que usaria mais do que apenas força militar para conquistar seu império. O encontro de Ciro com o Império Lídio foi uma das campanhas militares mais decisivas e inteligentes da história antiga. Ao contrário de muitos conquistadores, Ciro não foi impulsivo em sua abordagem. Ele sabia que a guerra contra os lídios não seria uma simples batalha de forças. Croesus, com suas vastas riquezas e um exército bem treinado, não seria facilmente derrotado por um exército persa ainda jovem, mesmo após as vitórias sobre os medos. Portanto, Ciro planejou sua campanha com precisão e soube que precisaria de uma combinação de estratégia militar e habilidade diplomática para enfraquecer o Império Lídio antes de se envolver em uma batalha decisiva. Croesus, com sua grande fortuna, havia acumulado uma aliança poderosa com diversas outras cidades-estado da Ásia Menor e acreditava que seu império estava imbatível. O rei Lídio era um homem de grande confiança em sua riqueza, que lhe dava uma sensação de segurança. Ele acreditava que as grandes fortunas armazenadas em seus cofres, bem como a fama de seu exército, seriam suficientes para afastar qualquer invasor. Mas como Ciro bem sabia, riqueza e poder podem ser fontes de vulnerabilidade, especialmente quando mal administrados. A batalha decisiva entre os exércitos de Ciro e Croesus ocorreu em 547 a.C., perto da cidade de Ptéria, e ficou marcada como um exemplo clássico de como a astúcia pode superar a força bruta. Croesus, ao perceber que Ciro não recuava, decidiu enfrentar o inimigo em um confronto direto. No entanto, Ciro, ao invés de se engajar em uma batalha frontal logo de início, tomou uma abordagem mais estratégica. Ele usou sua habilidade para enfraquecer a posição de Croesus sem recorrer à força direta. Uma das primeiras táticas de Ciro foi minar a confiança das tropas lídias, que estavam acostumadas a confiar nas riquezas e no luxo de seu rei. Ciro, por sua vez, optou por uma estratégia de desgaste. Ele sabia que Croesus, confiante em seus próprios recursos, provavelmente iria atacar primeiro, o que colocaria o exército lídio em uma posição vulnerável. Quando Croesus finalmente avançou para enfrentar os persas, Ciro fez questão de retardar a batalha, usando de pequenas escaramuças e evitando confrontos diretos, o que desestabilizou o exército inimigo. No campo de batalha, Ciro demonstrou uma visão de longo prazo que contrastava com a pressa de Croesus. Ciro se aproveitou do terreno e das condições climáticas para enfraquecer os lídios. Ele foi capaz de enganar o inimigo, levando-os a acreditar que seus exércitos estavam em uma posição mais forte do que realmente estavam. Ele usou a tática de fuga estratégica, recuando em direção à cidade de Ptéria, uma das fortalezas mais importantes da Ásia Menor. Croesus, tomando a isca, decidiu avançar e atacá-lo de maneira definitiva, sem perceber que isso o estava conduzindo a um terreno onde Ciro tinha vantagens estratégicas. Além disso, Ciro aproveitou-se da política e das divisões internas dentro do Império Lídio. Croesus, embora fosse rico,
estava enfrentando desafios internos e descontentamento em algumas das cidades-estado que compunham seu império. Ele também subestimou a capacidade de Ciro de fazer alianças com aqueles que poderiam ser seus inimigos. Ciro, sabendo disso, fez questão de explorar essas fissuras, garantindo que os lídios estivessem isolados. Enquanto Croesus concentrava suas forças em uma única frente, Ciro dividiu suas forças e atacou de várias direções, criando um movimento coordenado que desestabilizou completamente as linhas de defesa dos lídios. A Batalha de Pteria, embora com pesadas baixas de ambos os lados, teve um impacto decisivo. Ciro não apenas infligiu danos significativos ao exército de Croesus, mas também enfraqueceu a moral do rei Lídio, que começava a perceber que sua riqueza não seria capaz de protegê-lo de uma ameaça determinada. Ciro, com sua astúcia, conseguiu enfraquecer as defesas do Império Lídio sem uma batalha decisiva, deixando Croesus vulnerável e sem opções. Após essa vitória parcial, Ciro não se apressou em destruir seu inimigo. Ele sabia que, para realmente conquistar o Império Lídio, precisaria dar o golpe final com sabedoria, não apenas com força militar. Quando os lídios finalmente se retiraram para sua capital, Sardes, Ciro não os seguiu imediatamente, mas optou por uma estratégia de cerco, privando Croesus e seu povo de recursos essenciais e forçando-os a se render. Ao tomar a cidade de Sardes, Ciro demonstrou mais uma vez que não estava apenas interessado na destruição, mas em submeter seus inimigos sem grandes derramamentos de sangue. Quando Ciro finalmente tomou a cidade, sua abordagem foi notável. Em vez de saquear a cidade e destruir a riqueza de Croesus, ele se mostrou generoso, poupando o rei Lídio e sua corte, mostrando um lado diplomático que não era comum entre os conquistadores de sua época. A captura de Croesus, em vez de levar a uma execução, resultou na preservação de sua dignidade. Ciro não apenas conquistou a Lídia, mas também ganhou respeito de muitos de seus súditos, que passaram a vê-lo como um governante justo, capaz de respeitar a cultura e as tradições de seus derrotados. Esse comportamento em relação a Croesus teve implicações mais amplas para a política interna do Império Persa. A política de Ciro de tratar seus inimigos com respeito, quando possível, consolidou a lealdade dos povos conquistados, gerando uma sensação de confiança e estabilidade dentro do império. Ele sabia que a construção de um império duradouro não se baseava apenas na força militar, mas também na capacidade de governar com justiça e sabedoria. A conquista da Lídia foi, portanto, um ponto de virada importante na história do Império Persa. Ao derrotar Croesus, Ciro não apenas expandiu seu império, mas também estabeleceu um novo paradigma de como governar um império vasto e diverso. Sua combinação de astúcia, habilidade militar e diplomacia o transformou em um líder incomparável, capaz de conquistar terras e mentes. Com a Lídia sob seu domínio, Ciro se tornou um dos governantes mais poderosos do Oriente, preparando o caminho para futuras expansões que, eventualmente, resultariam no maior império da antiguidade. Ele não apenas derrotou seus inimigos com habilidade militar, mas também com uma visão estratégica que privilegiava a estabilidade e a integração dos povos sob sua bandeira. A conquista da Babilônia por Ciro o Grande é um dos momentos mais emblemáticos e importantes de seu reinado, não apenas pela grandeza estratégica e política da cidade, mas também pela forma única como ele a conquistou. Ao contrário de outros governantes da antiguidade, que preferiam destruir suas cidades inimigas e impor sua autoridade por meio da força bruta, Ciro adotou uma abordagem diferente e mais diplomática. A tomada da Babilônia não envolveu grandes batalhas ou massacres, mas sim uma série de movimentos astutos e habilidosos, combinados com um profundo respeito pelas tradições e crenças locais. Essa atitude reforçou a imagem de Ciro como um governante justo e, ao mesmo tempo, como um libertador, fazendo da sua conquista um marco não apenas militar, mas também simbólico. A Babilônia, sob o comando de Nabonido, estava em um período de fragilidade política e interna. Nabonido, o último rei babilônico, havia se distanciado de muitos de seus súditos ao focar sua atenção na adoração de um deus específico, enquanto ignorava os cultos tradicionais de Marduk,
o principal deus da Babilônia. Essa decisão gerou descontentamento entre os babilônios, que começaram a se questionar sobre a liderança de Nabonido. Além disso, a Babilônia havia enfrentado dificuldades econômicas e sociais, o que tornava a cidade vulnerável à ação de um líder forte e carismático como Ciro. Muitos babilônios estavam, na verdade, esperando por um novo governante que restaurasse as tradições religiosas e sociais que haviam sido perdidas sob o governo de Nabonido. Ciro percebeu que a Babilônia estava dividida internamente e, mais importante, que o reino babilônico estava longe de ser o império imbatível que muitos imaginavam. Em vez de uma invasão brutal e sangrenta, Ciro usou de astúcia diplomática para conquistar a cidade e ganhar a lealdade dos babilônios. Ele sabia que a chave para conquistar a Babilônia sem uma guerra prolongada seria explorar as divisões internas e oferecer uma alternativa ao governo de Nabonido, que muitos consideravam opressor e distante. Ao contrário de muitos conquistadores que se viam como impositores de novas culturas, Ciro via a integração de culturas como a chave para a estabilidade do império. Com isso em mente, Ciro iniciou uma campanha diplomática cuidadosa. Ele se apresentou não como um invasor, mas como um libertador que restauraria as tradições religiosas e culturais que os babilônios haviam perdido. Um dos aspectos mais significativos dessa diplomacia foi sua política em relação aos deuses e aos templos babilônicos. Em vez de impor seu próprio culto religioso, Ciro se declarou como o protetor dos deuses babilônios, especialmente de Marduk, e prometeu respeitar a antiga ordem religiosa da Babilônia. Isso fez com que muitos babilônios vissem Ciro com simpatia, acreditando que ele era um rei que restauraria a harmonia religiosa em seu reino. Seu respeito pelas crenças locais, ao invés de impor suas próprias ideologias religiosas, era algo inusitado para os padrões de sua época. A tomada de Babilônia começou com a preparação cuidadosa de Ciro, que, ao contrário de outros conquistadores, evitou um cerco prolongado. Ele usou da astúcia estratégica, aproveitando-se de uma fraqueza crítica no sistema de defesa de Babilônia, o rio Eufrates, que atravessava a cidade, e os muros imponentes que por muito tempo haviam sido considerados intransponíveis. Ciro não atacou Babilônia diretamente de forma frontal, mas em vez disso, utilizou um conhecimento detalhado da geografia local e da engenharia de irrigação para modificar o curso do Eufrates. A ideia era enfraquecer a cidade, cortando o acesso à água e criando um ponto de entrada mais vulnerável. Enquanto seus engenheiros trabalhavam para desviar o curso do rio, Ciro também procurou construir alianças com as elites locais e as forças internas, insatisfeitas com o reinado de Nabonido. Ele ofereceu uma oportunidade para os babilônios se livrarem de um rei impopular e de um sistema de governança que os oprimia. Com o apoio da população e das elites, Ciro estava pronto para dar o golpe final. No momento em que o exército persa finalmente entrou nas imponentes muralhas de Babilônia, foi quase sem resistência. Embora o exército babilônico tivesse se preparado para a defesa, a desorganização interna e a falta de apoio popular significaram que a cidade caiu rapidamente. A conquista de Babilônia foi realizada sem um grande confronto militar, o que foi algo raro na história das grandes conquistas da antiguidade. Ciro entrou na cidade como um vencedor, mas também como alguém que restituía a ordem e a harmonia religiosa. A cidade, antes marcada pela opressão e pela instabilidade, agora passava a ser governada por um líder que respeitava suas tradições. O tratamento dado por Ciro aos babilônios foi um dos principais fatores que ajudaram a consolidar sua imagem como um governante justo e benevolente. Em vez de destruir a cidade ou saquear seus templos, Ciro restaurou os cultos a Marduk e fez questão de devolver os ídolos e tesouros sagrados que Nabonido havia tomado de seus templos. Em um famoso decreto, Ciro se proclamou como o protetor dos babilônios, prometendo respeitar suas leis e tradições e dando a eles liberdade religiosa. Esse gesto não só consolidou o apoio popular em Babilônia, mas também projetou Ciro como um líder diferente dos outros conquistadores da época, que frequentemente impunham suas próprias crenças e costumes aos povos derrotados.
Essa política de tolerância e respeito pelas culturas locais foi uma das características mais notáveis do governo de Ciro, e a conquista de Babilônia foi a maior expressão dessa abordagem. O fato de ele ter conquistado uma das cidades mais poderosas do mundo antigo, sem recorrer a uma destruição maciça e sem grandes batalhas, deu-lhe uma reputação duradoura como um governante sábio e humanitário. Para os babilônios, Ciro não era apenas um conquistador, ele era um salvador, alguém que trazia estabilidade e prosperidade a um reino que estava à beira do colapso. Além disso, a conquista de Babilônia teve repercussões para o Império Persa, que agora se expandia em uma região estratégica entre o Oriente e o Ocidente. Ciro não só conquistou a Babilônia, mas também adquiriu um dos maiores centros culturais, econômicos e religiosos da época. O controle da Babilônia deu a Ciro acesso a recursos financeiros, comerciais e espirituais que ajudaram a fortalecer seu império e a expandir sua influência na região. O impacto dessa conquista não se limitou apenas à política e à diplomacia, mas também teve um efeito duradouro sobre a forma como os governantes posteriores seriam lembrados. Ciro não só estabeleceu um modelo de governança que respeitava a diversidade cultural e religiosa, mas também deixou um legado de tolerância e justiça que seria admirado por gerações vindouras. Sua conquista da Babilônia foi, em muitos sentidos, a culminação de sua visão de um império integrado e respeitoso, onde a diversidade era uma força e não uma fraqueza. A verdadeira grandeza de Ciro, o Grande, não reside apenas em suas conquistas militares, mas também no modelo de governança que implementou em seu vasto império. Sua habilidade não se limitava ao campo de batalha. Ela se estendia também à criação de uma administração eficiente e inovadora que respeitava as diversas culturas e tradições dos povos sob seu domínio. Ciro compreendia que um império bem-sucedido não se baseava apenas em força militar, mas na habilidade de integrar diferentes povos e garantir a paz interna. Ao longo de seu reinado, ele estabeleceu um sistema de governo que equilibrava a autoridade centralizada e respeito pelas autonomias regionais, uma abordagem que seria um marco na história das grandes civilizações e influenciaria profundamente as práticas de governo em impérios posteriores. A administração de Ciro foi caracterizada por uma notável combinação de pragmatismo e tolerância. Ao contrário de muitos conquistadores de sua época, que impunham suas próprias leis e culturas de maneira rígida, Ciro procurou adaptar seu governo às especificidades dos diversos povos que passaram a fazer parte do Império Persa. Ele entendeu que a força de um império não reside em sua uniformidade cultural, mas na sua capacidade de unir uma variedade de povos e culturas sob uma administração que promovesse a harmonia e o respeito mútuo. A base do modelo de governo de Ciro foi sua criação de uma administração descentralizada, que permitia certa autonomia às regiões conquistadas, ao mesmo tempo que garantia o controle central. Para implementar essa estrutura, Ciro dividiu seu império em satrapias, ou províncias, cada uma governada por um sátrapa, que era o responsável por administrar os assuntos locais e coletar os impostos. Essa divisão territorial facilitava a gestão de um império tão vasto e diverso como o persa e, ao mesmo tempo, permitia que as culturas locais mantivessem um grau significativo de independência. No entanto, cada sátrapa tinha de garantir a ordem e a obediência ao Império Central, tornando-se um elo importante entre as autoridades locais e o governo persa. O sistema de satrapias foi um dos pilares da administração persa. Os sátrapas, apesar de serem nomeados por Ciro, tinham um grau de liberdade para gerenciar os assuntos internos de suas regiões, o que evitava que se sentissem alienados ou oprimidos. Essa autonomia não significava, contudo, que os sátrapas estivessem livres de supervisão. Ciro implementou um sistema de controle eficiente com inspectores conhecidos como os Olhos do Rei, que garantiam que os sátrapas seguissem as diretrizes do império e mantivessem a ordem. Essa estrutura permitia que o império fosse administrado de maneira eficiente e com certa flexibilidade, o que foi fundamental para a sua longevidade e sucesso. No coração do sistema de governo de Ciro
estava sua filosofia de tolerância e respeito pelas culturas e religiões dos povos que governava. Ao contrário de muitos impérios da época, que impunham suas próprias crenças e costumes sobre os povos conquistados, Ciro procurou integrar as diversas tradições culturais e religiosas dentro de seu império. Sua famosa política de libertação e respeito pelas crenças locais foi uma das principais razões pelas quais seu império conseguiu manter a paz e a estabilidade por tanto tempo. Um dos símbolos mais poderosos dessa política foi o cilindro de Ciro, um artefato de barro que foi descoberto nas escavações arqueológicas em 1879 e que é considerado o primeiro documento de direitos humanos da história. O cilindro, que data de 539 a.C., inscreve um decreto de Ciro, detalhando sua política de tolerância religiosa e de respeito pelos costumes das regiões que conquistava, especialmente a Babilônia. Nele, Ciro se proclama como um governante benevolente que permitia aos povos sob seu domínio viver de acordo com suas tradições e crenças. O texto também menciona que Ciro permitiu que os exilados babilônios, que haviam sido deportados para outras regiões, retornassem às suas terras e reconstruíssem seus templos destruídos. Essa atitude foi particularmente significativa, pois foi um contraste com as práticas de outros impérios, como o assírio, que buscavam impor sua cultura e religião sobre os povos conquistados de forma brutal. O cilindro de Ciro é, portanto, um testemunho do compromisso de Ciro com a liberdade religiosa e com a convivência pacífica entre diferentes culturas. Através dele, Ciro estabeleceu um modelo de governança que respeitava a diversidade, algo que se tornou uma característica marcante do Império Persa. Sua abordagem de governar com respeito teve um impacto duradouro, influenciando não apenas os governantes persas que o sucederam, mas também outros impérios, como o Império Romano, que adotaria práticas semelhantes de tolerância religiosa e cultural em seus próprios domínios. Esse respeito pelas culturas locais não se limitava apenas à Babilônia, mas se estendia a todos os povos que faziam parte do império. Ciro entendia que para garantir a estabilidade do império e conquistar a lealdade das populações, era necessário integrar as diversas culturas e religiões sob um governo que fosse sensível às suas necessidades e crenças. Em muitos casos, Ciro fez questão de preservar os costumes e as tradições dos povos conquistados, criando um império onde a diversidade era celebrada e não reprimida. Além disso, Ciro não se limitou a governar com base na diplomacia. Ele também tomou medidas concretas para garantir a prosperidade e o bem-estar de seu império. Sob seu governo, a infraestrutura foi expandida, com a construção de estradas, canais de irrigação e cidades, facilitando o comércio e a comunicação entre as diferentes partes do império. A famosa Estrada Real Persa, por exemplo, conectava as principais cidades do império, permitindo o transporte rápido de bens e tropas e facilitando a administração central. O sistema de correios também foi aprimorado, garantindo que as mensagens chegassem rapidamente de uma parte a outra do império, o que foi crucial para manter a coesão entre as satrapias. A economia do Império Persa também prosperou sob Ciro, graças à sua política de incentivo ao comércio e à agricultura. A unificação de um vasto território trouxe consigo uma rede de recursos e mercados que se beneficiaram das políticas de integração econômica. A abundância de recursos minerais, especialmente ouro e prata, e o controle das rotas comerciais entre o Oriente e o Ocidente permitiram que o império tivesse uma base econômica sólida, sustentando sua expansão e sua administração. Ciro também foi cuidadoso ao equilibrar as necessidades do império com as necessidades dos povos locais. Embora a autoridade central fosse firme, ele era sensível às peculiaridades regionais, permitindo que as cidades e regiões mantivessem uma certa autonomia. Essa abordagem não apenas ajudava a manter a ordem, mas também permitia que as populações se sentissem representadas em um império vasto e diversificado. A combinação de autoridade centralizada e respeito pela autonomia local foi uma das chaves para o sucesso do Império Persa, e esse modelo de governo seria adotado por sucessores como Dário I,
que continuou a expandir e fortalecer o império. Por tudo isso, o legado de Ciro vai além de suas vitórias militares. Seu modelo de governo, baseado na tolerância, na justiça e na eficiência administrativa, deixou uma marca indelével na história. A criação de um império coeso e diverso, onde as culturas locais eram respeitadas, tornou-se um exemplo para os impérios subsequentes, e a abordagem de Ciro permanece um farol de governança justa e inclusiva. O Império Persa, sob a liderança de Ciro, o Grande, rapidamente se consolidou como a maior potência do Oriente Próximo, mas esse processo não foi isento de desafios, tanto internos quanto externos. A estabilidade do Império de Ciro foi constantemente testada, tanto por potências rivais da época, como os assírios e os egípcios, quanto por questões internas que poderiam ameaçar sua coesão. No entanto, através de uma combinação de astúcia diplomática, habilidades militares e uma administração estratégica eficiente, Ciro conseguiu não só estabilizar o império recém-formado, mas também garantir que ele se expandisse e permanecesse forte por várias gerações. Seu relacionamento com outras potências de sua época, sua capacidade de lidar com ameaças externas e a maneira como lidou com questões internas, incluindo as tensões nas regiões conquistadas, foram fundamentais para o sucesso e a longevidade do Império Persa. Quando Ciro começou sua ascensão ao poder, o Império Assírio, que representava uma das maiores potências do Oriente Próximo, já estava em declínio. A Assíria, que havia dominado uma vasta área do Oriente Médio durante séculos, estava enfraquecida por instabilidade política e resistência crescente dos povos subjugados. Enquanto a Assíria se desmoronava, potências emergentes, como os medos e os persas, começavam a desafiar o domínio assírio. Quando Ciro iniciou sua trajetória de conquistas, o Império Assírio já estava em colapso e o próprio território assírio foi tomado por potências vizinhas, como os babilônios e os medos. Ao invés de enfrentar a Assíria diretamente, Ciro se concentrou em aproveitar a instabilidade para expandir suas próprias fronteiras. Ele soube se beneficiar da fraqueza assíria, não enfrentando grandes batalhas, mas absorvendo gradualmente os territórios anteriormente dominados por ela, utilizando uma combinação de alianças e diplomacia. Essa habilidade diplomática foi um dos pontos altos da estratégia de Ciro. Ele sabia que não precisava combater os assírios diretamente. Em vez disso, ele garantiu que as terras antes dominadas por Assíria fossem absorvidas de maneira pacífica, utilizando o desmoronamento do poder assírio a seu favor. Ao fazer isso, ele não apenas expandiu seu império, mas também evitou o desgaste de grandes conflitos militares. Com isso, Ciro demonstrou sua habilidade em converter um inimigo debilitado em uma oportunidade, o que solidificou ainda mais sua posição de poder na região. Outro desafio significativo para a estabilidade do Império Persa era o Egito, uma grande potência com uma longa e respeitada história. Durante o reinado de Ciro, o Egito estava sob o domínio da XVI dinastia, mas enfrentava fragilidade interna. Apesar disso, o Egito ainda era uma potência significativa, e Ciro sabia que uma guerra aberta com o Egito poderia resultar em grandes perdas. Em vez disso, Ciro escolheu uma abordagem diplomática mais cuidadosa, evitando confrontos diretos e tentando alcançar um equilíbrio com os egípcios. Ciro, com sua habilidade diplomática, procurou estabelecer uma relação pragmática com o Egito, sem se envolver diretamente em conflitos. Ele manteve uma vigilância cuidadosa sobre o Egito, permitindo que o país mantivesse um certo grau de autonomia, mas ao mesmo tempo garantindo que o Egito não se voltasse contra o Império Persa. Ciro compreendia que, embora o Egito fosse uma potência poderosa, sua falta de unidade política interna o tornava vulnerável. Com isso, ele usou essa fraqueza para manter o Egito sob controle, evitando um confronto militar direto, mas mantendo o país dentro da órbita persa, por meio de relações diplomáticas e acordos estratégicos. O Egito, embora ainda forte em termos de simbolismo e história, estava dividido e enfraquecido internamente, o que facilitou a manutenção de uma relação pacífica com Ciro. Ao adotar uma postura prudente e cuidadosa, Ciro evitou que o Egito se tornasse uma ameaça real para seu império.
Ele permitiu que o Egito mantivesse seu controle sobre as áreas que governava, mas sob sua vigilância e com a condição de que se mantivesse afastado de qualquer movimentação contrária ao Império Persa. Enquanto lidava com essas potências externas, Ciro também enfrentava desafios internos que poderiam prejudicar a estabilidade do império. Embora Ciro tivesse conseguido conquistar uma vasta extensão de territórios, o império estava longe de ser uma entidade homogênea. A diversidade cultural, étnica e religiosa dentro do império significava que havia tensões locais que poderiam se transformar em revoltas, que representava uma ameaça constante à unidade do império. Para lidar com essas questões internas, Ciro se viu obrigado a adotar uma abordagem que equilibrasse o respeito pela autonomia das regiões conquistadas com a necessidade de garantir a lealdade e a obediência ao Império Central. Ciro teve a sabedoria de reconhecer que a única maneira de manter a unidade do império era garantir que as regiões conquistadas se sentissem respeitadas e representadas dentro da estrutura imperial. Ele criou um sistema de satrapias ou províncias, onde cada região era governada por um sátrapa, ou governador, que era responsável por administrar a região e coletar impostos. Embora os sátrapas tivessem uma certa liberdade para governar de acordo com as necessidades locais, eles eram obrigados a manter a ordem e a lealdade ao Império Central. Esse modelo descentralizado permitiu que Ciro controlasse vastas e diversas terras, sem perder a coesão do império. Além disso, Ciro implementou uma política de tolerância religiosa que era revolucionária para a época. Ao contrário de muitos conquistadores que tentavam impor suas próprias crenças e práticas religiosas, Ciro permitiu que os povos sob seu domínio seguissem suas próprias tradições. Isso incluiu a preservação de templos, a restauração de cultos e a proteção das práticas religiosas locais. A famosa política de Ciro, que ficou registrada no Cilindro de Ciro, detalha como ele restaurou os direitos dos babilônios, permitindo-lhes reconstruir seus templos e retornar às suas terras após o exílio. Essa atitude gerou uma enorme boa vontade em relação ao imperador, que passou a ser visto não como um opressor, mas como um libertador. A habilidade de Ciro para equilibrar a autoridade centralizada com respeito pelas culturas locais foi fundamental para garantir que seu império prosperasse. Ele soube que o império precisava ser unido sob um governante forte, mas ao mesmo tempo precisava ser flexível o suficiente para acomodar as diversas tradições, crenças e práticas que existiam nas terras conquistadas. Esse modelo de governo não apenas estabilizou o império, mas também serviu como um modelo para as gerações futuras, sendo imitado por impérios posteriores como o Império Romano. Ciro sabia que sua tarefa não era apenas expandir o império, mas também garantir que ele fosse duradouro. Sua abordagem administrativa, que equilibrava forças militares com diplomacia, foi uma das chaves para o sucesso e a longevidade do Império Persa. O legado de Ciro como líder visionário não se baseia apenas nas suas vitórias militares, mas na forma como ele conseguiu criar um império que respeitava as diversidades culturais e religiosas e que garantiu a estabilidade por meio de uma administração eficiente e justa. Ciro, o Grande, é lembrado não apenas como um dos maiores conquistadores da antiguidade, mas também como um dos líderes mais visionários que a história já conheceu. Seu legado como fundador do Império Persa não se limita à magnitude de suas conquistas territoriais, mas se estende ao modo como ele estruturou seu império, governou seus súditos e se comportou como um líder que respeitava a diversidade, promovia a estabilidade e mantinha um equilíbrio entre autoridade centralizada e autonomia regional. Ao longo dos séculos, a imagem de Ciro foi moldada por uma variedade de fontes e interpretações, e sua figura transcendeu o tempo, sendo reverenciada tanto por seus contemporâneos quanto por gerações posteriores. Para entender o legado de Ciro, é importante considerar a forma como ele foi visto pelos povos que governou e pelas gerações que se seguiram. Dentro do Império Persa, Ciro era visto como um líder justo e sábio, um conquistador cujas políticas estavam longe de ser opressivas. A maneira como ele tratou os povos conquistados, respeitando suas culturas, religiões e tradições, foi um aspecto marcante de seu governo
Seus súditos, que incluíam uma diversidade de povos, viam-no não como um tirano, mas como um soberano que procurava integrar os diferentes grupos sob sua autoridade de forma harmoniosa e respeitosa. O famoso Cilindro de Ciro, encontrado em 1879, serve como um exemplo duradouro do compromisso do rei com a justiça e a liberdade religiosa. Nesse artefato, Ciro é descrito como um governante benevolente que restaurou os direitos dos babilônios, permitiu o retorno dos exilados e garantiu que as tradições religiosas locais fossem respeitadas. Esse documento foi interpretado mais tarde como uma espécie de declaração de direitos humanos, sendo reconhecido mundialmente como um símbolo de tolerância religiosa e governança justa. Ao contrário de muitos conquistadores da época, Ciro não buscou impor sua própria religião ou cultura sobre os povos que conquistou. Ele entendeu que um império sólido era aquele que respeitava e integrava as culturas locais, e essa abordagem ajudou a consolidar sua popularidade entre seus súditos, de forma que sua imagem como um governante justo e tolerante perdurou por séculos. Além de sua postura benevolente, Ciro era amplamente admirado por sua habilidade estratégica e visão. Sua capacidade de unificar diferentes povos e territórios em um império coeso foi uma realização notável, especialmente quando se considera a enorme diversidade cultural, étnica e religiosa que ele governava. A fundação do Império Persa, com sua administração descentralizada, permitiu que as regiões tivessem uma certa autonomia, mas com a autoridade centralizada em Ciro. A abordagem de Ciro de permitir que as regiões mantivessem suas próprias tradições e sistemas administrativos, enquanto ainda se submetiam ao governo central, foi fundamental para a estabilidade do império. Essa administração pragmática não apenas unificou os territórios persas, mas também lhes deu um grau de prosperidade e coesão que foi essencial para o sucesso duradouro do império. Ciro também foi admirado por sua habilidade militar. Ele era conhecido por ser um líder estratégico astuto, capaz de vencer batalhas decisivas com recursos limitados e uma força militar menor em comparação com seus inimigos. Sua vitória sobre os Medos, por exemplo, foi uma das maiores conquistas de sua carreira, e seu confronto com o Império Lídio e o rei Croesus é frequentemente lembrado como um exemplo de como ele soubera usar a inteligência e a diplomacia, ao lado da força militar para alcançar seus objetivos. Essas vitórias militares não foram apenas conquistas de territórios, mas também marcos na história militar, demonstrando a genialidade de Ciro como comandante e líder. Porém, seu impacto não se limitou às frentes de batalha. A imagem de Ciro como um líder visionário também se consolidou por meio de sua habilidade de moldar a política do Oriente Próximo, de maneira a garantir a continuidade e a prosperidade do império que ele fundou. Sua visão de um império que respeitava as diversidades culturais e religiosas foi inovadora para a época e permaneceu um exemplo de governança para os impérios subsequentes, como o Império Romano. O respeito que ele demonstrava pelas religiões locais e a forma como ele tratava as elites dos povos conquistados com sensibilidade, garantindo-lhes uma posição no novo sistema de governo, o tornaram um líder admirado por diversas culturas. No entanto, a figura de Ciro não foi admirada apenas pelos povos que governou. A sua imagem foi cuidadosamente cultivada por meio de suas políticas e de sua abordagem de governança, o que permitiu que sua reputação transcendesse os limites do Império Persa. Durante sua vida e após sua morte, ele foi frequentemente descrito como um líder quase mitológico, cujas qualidades e realizações eram exaltadas por aqueles que se lembravam dele. Na tradição grega, por exemplo, Ciro era frequentemente retratado como um governante justo e sábio, cujas conquistas eram vistas como modelares para os líderes da antiguidade. O historiador grego Heródoto, em particular, foi um grande admirador de Ciro e escreveu extensivamente sobre ele em seus Histórias, destacando suas qualidades como estrategista e governante. No entanto, Ciro também se tornou uma figura central na história dos povos que viveram sob seu domínio, como os babilônios e os egípcios. Em Babilônia, Ciro foi visto como um libertador, pois restaurou a
independência religiosa e política do povo babilônio após a queda do império de Nabonido. Ele foi considerado um herói pelos babilônios, que viam em sua figura não apenas um conquistador, mas também um soberano que restaurou a ordem e o respeito por suas tradições. A imagem de Ciro como libertador foi um tema central em sua representação nas fontes babilônicas e persas. Além disso, o impacto de Ciro se estendeu ao longo dos séculos, e sua figura foi reverenciada por gerações posteriores de governantes e povos. O Império Persa, sob Ciro, tornou-se um modelo de governança, cujas ideias sobre a tolerância religiosa, a administração descentralizada e o respeito pela diversidade foram amplamente admiradas e copiadas por impérios sucessores, como o Império Romano e o Império Bizantino. A política de Ciro de respeitar as culturas locais e permitir que diferentes povos coexistissem dentro de um império vasto e multifacetado foi uma das principais razões pelas quais seu império teve uma durabilidade impressionante e foi capaz de prosperar por séculos após sua morte. Na tradição moderna, a figura de Ciro também foi reinterpretada em várias ocasiões. A descoberta do cilindro de Ciro e sua leitura como um primeiro exemplo de direitos humanos fez com que sua imagem fosse reinterpretada no contexto contemporâneo. Muitos consideram Ciro como um precursor da ideia de governança baseada no respeito aos direitos humanos e à dignidade das pessoas. Aspectos que são fundamentais nos debates sobre liderança e justiça até os dias de hoje. Seu impacto, portanto, não se limita apenas ao mundo antigo, mas se estende ao modo como pensamos sobre liderança, império e governança no contexto moderno. O legado de Ciro também é evidente na maneira como ele influenciou a história dos impérios posteriores. Sua abordagem ao governo de um império tão vasto e diverso inspirou outras civilizações a considerar como lidar com a diversidade étnica e religiosa dentro de seus próprios domínios. A administração persa sob Ciro se tornou um modelo de integração de povos, e sua visão de um império tolerante e próspero perdurou como um ideal para governantes por muitos séculos. O impacto duradouro de Ciro e a reverência com que ele é lembrado refletem sua posição como uma das figuras mais importantes da história antiga. Seu governo e suas políticas não só moldaram o Império Persa, mas também influenciaram profundamente a história mundial, deixando um legado que transcendia o seu tempo e ainda hoje reverbera na forma como os líderes são vistos e lembrados. Após a morte de Ciro, o Grande, em 530 a.C., o Império Persa, que ele fundou, estava estabelecido de forma sólida e coesa, mas seu verdadeiro impacto duradouro não se limitou ao período de seu reinado. Ciro não apenas construiu um império vasto e poderoso, mas também deixou uma base política, administrativa e cultural que garantiria a continuidade e expansão do império nas gerações seguintes. Seus sucessores, em particular Cambises, Guns e Dário I, não apenas mantiveram o império, mas também o expandiram, solidificando o legado de Ciro e transformando o Império Persa no maior império do mundo antigo. O impacto duradouro de suas políticas e a forma como ele moldou a administração de um império multinacional e multirreligioso se refletiram nas ações de seus sucessores e na importância do Império Persa nas civilizações posteriores. Após a morte de Ciro, seu filho Cambises II assumiu o trono. Cambises, embora ampliasse ainda mais as fronteiras do império, particularmente com a conquista do Egito em 525 a.C., não possuía a mesma habilidade diplomática e administrativa que seu pai. O reinado de Cambises foi marcado por alguns desafios internos e pela falha em manter as políticas conciliatórias e a tolerância religiosa que Ciro tão habilidosamente estabeleceu. Contudo, o império que Ciro fundou continuou a prosperar durante o reinado de Cambises, principalmente pela sólida estrutura administrativa que ele herdara. O Império Persa permaneceu unido e funcional, com os sátrapas, governadores provinciais, mantendo a ordem e os tributos fluindo para o centro do poder. A grande conquista de Cambises, a subjugação do Egito, foi um momento decisivo para o Império Persa, consolidando ainda mais o domínio persa sobre o mundo conhecido. Entretanto,
A verdadeira expansão e consolidação do Império Persa ocorreriam sob o reinado de Dário I, que subiu ao trono em 522 a.C. Dário, embora não fosse um descendente direto de Ciro, era um membro da nobreza persa, demonstrou grande habilidade política e administrativa. Ele herdou um império vasto, mas também enfrentou desafios significativos, incluindo revoltas internas e a necessidade de assegurar a lealdade de povos recém-conquistados. Uma das primeiras ações de Dário foi consolidar sua posição no trono, lidando com rebeliões em várias partes do império. Ele também se empenhou em fortalecer a administração persa, melhorando as infraestruturas de transporte e comunicação, como a construção de estradas reais que conectavam todo o império, além de implementar um sistema eficiente de tributos e cobrança de impostos. A verdadeira grandeza do império sob Dário, no entanto, veio com suas reformas administrativas. Ele estabeleceu uma rede de satrapias, províncias, que eram governadas por sátrapas, governadores, mas com um sistema de controle centralizado, que assegurava que os governantes locais não abusassem de seu poder. Esse modelo administrativo eficaz permitiu que Dário governasse um império vasto e multicultural, mantendo a estabilidade necessária para o império prosperar. Além disso, Dário também implementou uma moeda padronizada, o Dárix, que facilitou o comércio e a prosperidade econômica. Sua política de tolerância religiosa, que permitia a continuação das práticas religiosas locais, também era um reflexo direto das políticas de Ciro. Em muitos aspectos, Dário I continuou a seguir o modelo de governança estabelecido por seu predecessor, adaptando-o para as necessidades de um império em crescimento. Dário, além disso, foi responsável pela expansão do império para a Grécia, iniciando as guerras persas, embora essa campanha tenha acabado por ser um fracasso após a derrota persa na Batalha de Maratona em 490 a.C. No entanto, a derrota não diminuiu o poder do império, que continuaria a existir como uma grande potência durante várias décadas. Embora o império tenha enfrentado desafios, especialmente após a morte de Dário, a base sólida estabelecida por Ciro e seus sucessores foi fundamental para a continuidade e a longevidade do Império Persa. Seus sucessores foram capazes de expandir ainda mais o império, com alguns, como Artaxerxes I, mantendo a estabilidade interna, enquanto outros, como Xerxes I, buscaram conquistar novos territórios. O Império Persa, com suas vastas fronteiras, continuou a ser uma força dominante no Oriente Médio, e além até sua eventual queda para Alexandre o Grande no final do século IV a.C. O impacto de Ciro na história do mundo não pode ser subestimado. Sua habilidade em construir um império que respeitava as tradições locais e promovia a paz, a prosperidade e a tolerância religiosa foi inovadora para a época e estabeleceu um modelo para impérios posteriores. Sua visão de governança foi uma das razões pelas quais o Império Persa não apenas sobreviveu a ele, mas prosperou muito depois de sua morte. A administração persa, com sua estrutura descentralizada e sua política de tolerância, serviu como um exemplo para outros impérios, como o Império Romano, que adotaram abordagens semelhantes de governança e controle de vastos territórios. Ciro foi, sem dúvida, um líder visionário, e sua imagem, como um governante justo e estrategista hábil, foi reverenciada ao longo dos séculos. Seus feitos foram registrados e exaltados por historiadores e escritores antigos, como Heródoto, que o considerava um dos maiores governantes da antiguidade. Além disso, a figura de Ciro passou a ser vista como uma referência de liderança e justiça, com muitos líderes posteriores mirando nele como exemplo para a construção de seus próprios impérios. Ao longo dos séculos, sua imagem foi ressignificada de diversas formas, sendo reinterpretada e celebrada tanto no Oriente quanto no Ocidente, o que atesta a profundidade e a relevância de seu legado. A avaliação crítica do reinado de Ciro ao longo do tempo, especialmente em tempos modernos, também revela a continuidade de seu impacto nas civilizações. Muitos estudiosos veem Ciro como um precursor dos direitos humanos, destacando sua política de respeito à diversidade religiosa e cultural como um modelo de governança que prioriza a liberdade e a autonomia local.
O cilindro de Ciro, por exemplo, foi considerado por muitos como uma das primeiras manifestações de uma ideia de direitos humanos, sendo reconhecido como tal pela Unesco e sendo reverenciado como um símbolo de justiça e liberdade. O legado de Ciro transcende os limites do Império Persa e continua a influenciar as práticas de governança e administração pública até os dias de hoje. Sua habilidade de integrar diferentes povos, respeitar suas culturas e, ao mesmo tempo, manter um império unido e próspero, tornou-se um modelo de liderança. Sua influência também se estendeu à história mundial, servindo de inspiração para vários impérios subsequentes e para o desenvolvimento da ideia de direitos e justiça no contexto global. A continuidade de suas políticas através de seus sucessores garantiu que o Império Persa não apenas sobrevivesse à sua morte, mas florescesse, com o impacto de sua administração sendo sentido por séculos. O Império Persa de Ciro, o Grande, não foi apenas uma conquista militar, mas uma revolução no modo de governar vastos impérios. Seu impacto duradouro é sentido até hoje, tanto em termos de sua contribuição para a administração imperial, quanto em seu legado de justiça e tolerância, que ressoou por séculos após sua morte e ainda inspira as gerações de líderes e estudiosos de todo o mundo.